Olá, mulheres! Estamos aqui para mais um estudo da nossa jornada, da nossa incrível experiência do Julho da Identidade. Eu quero te convidar a abrir o seu coração e a entender que tudo que nós estamos fazendo aqui é porque certamente algo de muita importância, muito valor, Deus quer realinhar dentro de você. É muito importante que você saiba que se você chegou até aqui, se você está ouvindo esse vídeo, se você está participando dessa jornada, ou de repente você não está participando, chegou aqui sem querer, é muito importante que você saiba que Deus tem uma palavra para o seu coração e Ele quer trazer você para o lugar onde Ele pode cuidar e expressar todo o amor de Pai que Ele tem sobre você. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos estudar sobre mais uma característica que nós precisamos ter para identificar de fato como Deus nos olha, como nós somos vistas, como nós reconhecemos a nossa identidade, não pelo nosso olhar, ou como nós aprendemos na aula passada, pelo olhar dos outros, pelas vozes dos outros, mas pelo olhar de Deus e pela voz de Deus. Nós estamos usando o livro de Efésios para traduzir para nós o que seria entender essa identidade. E eu quero falar com você hoje sobre o versículo 5 do capítulo 1. Diz assim: nos predestinou para Ele, para sermos adotados. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. O segundo tema que eu quero tratar com vocês aqui nessa jornada é que uma identidade redimida, transformada, é quando a gente entende que nós fomos adotadas, nos tornamos filhos, filhas legítimas. Por quê? Muitas de nós, por várias situações, por muitas ocorrências da vida, a gente pode ter tido a infelicidade de ter reconhecido na nossa paternidade algo que não soou bem, algo que não nos fez compreender o verdadeiro valor de um pai, para uma filha reconhecer isso. E aí, por causa disso, a gente não compreende bem o valor de Deus. O valor de Deus como pai da nossa vida. Quando a gente, de repente, até teve pai que esteve conosco, morou na mesma casa, dentro da mesma família, mas não foi tão presente, não teve um ouvido tão aberto, tão carinhoso, tão ouvinte, não teve um afeto que pudesse realmente ser algo que fizesse diferença. Um pai que, de repente, presenciou muitas coisas, mas não marcou de fato a nossa vida. Ou, de repente, que você tenha na sua lembrança, tenha no seu coração a identificação da ausência do pai. Naqueles dias de escola, da festa do Dia dos Pais, você só tinha sua mãe. De repente você não tinha nem a sua mãe também, e isso te marcou. De repente o que você entende sobre figura paterna é de um homem abusador, de um homem agressivo, de um homem sem paciência, de um homem com características ruins. É óbvio que olhar para um pai assim vai trazer marcas para você. Olhar para um pai que não teve essas características tão ruins, mas não esteve com você nos dias tão importantes, na ultrassom, por exemplo, da sua gravidez, a ausência, de repente você perdeu o seu pai muito cedo e você soube através de pessoas, através da sua mãe, que ele era uma ótima pessoa, mas ele não fez parte da sua vida, ele não presenciou muitas coisas por não ter
por ter morrido, por ter não estado com você mais. Isso certamente vai fazer com que você viva marcas. E aí é que entra essa linda e poderosa palavra. Aí é que entra o entendimento que nós temos a respeito da adoção. Quando a nossa identidade consegue ser restaurada para compreendermos que fomos adotadas, a gente consegue desfazer a marca, a gente consegue realinhar o entendimento ruim de não termos tido uma boa percepção paterna para reconhecer que agora em Cristo, através de Cristo, pelo sangue de Cristo, nós recebemos uma verdadeira paternidade. Isso define muita coisa dentro da nossa identidade. Na cultura bíblica, a gente aprende que quando uma pessoa era adotada, ela não era adotada somente por um gesto de bondade ou um sentimento de pena. Na cultura bíblica, eles entendiam que a adoção era algo legítimo. Você não era conhecida por alguém que chegou na família e agora é mais um porque foi adotado. Você fazia parte, tanto que você tinha direitos iguais, você tinha direito a heranças exatamente como os filhos. E a gente crê também que na cultura brasileira e na cultura de muitos povos, a gente pode identificar que isso também acontece. Muitas vezes, quem é adotado consegue fazer parte verdadeiramente, legitimamente, de uma família sendo filho de fato. E isso é muito bom, a gente precisa reconhecer. E é exatamente o que Deus faz conosco. Não tínhamos direito, não fazemos parte do povo escolhido de Deus por não sermos judeus. Não sei a sua linhagem, mas nós brasileiras. Mas por Cristo, pelo sacrifício dele, pela bondade de Deus, hoje nós fazemos parte de sermos a família, dele ter adotado a nossa vida. Hoje nós somos filhas. Isso muda completamente a nossa identidade. Sabe por quê? Porque quando você reconhece que você é filha legítima, mesmo por adoção, você sabe que você tem direitos. Quando você reconhece que você é filha legítima, você sabe que você tem herança. Quando você sabe que você é filha legítima, você tem um pai. O entendimento de saber que você tem um pai muda a sua identidade. Porque hoje você pode viver, caminhar com um estigma, com um entendimento lá de trás do reconhecimento de que você não tinha a legitimidade de ter um pai presente. Você não tinha a alegria, o afeto, o acolhimento de um pai. Hoje você pode identificar isso na sua vida cristã. Você tem um pai que te dá afeto, você tem um pai que cuida de você. Você pode ter certeza absoluta que quando você dobrar os seus joelhos, o seu pai vai te ouvir. Você pode ter certeza absoluta que quando você conversar com ele, o seu pai vai te ouvir. E uma coisa que é extremamente importante: não há o que você faça para tornar você mais filha, mais aceita, mais querida, porque ele escolheu te amar, ele escolheu te adotar. Não foi você com seus méritos, não foi você com as suas rotinas espirituais, não foi você com o seu cumprimento de ir à igreja, de ler a Bíblia, de orar, não foi você com as suas conquistas espirituais. Ele escolheu. Isso muda completamente o nosso entendimento sobre a identidade. Não há o que você faça que faz Deus te amar mais. Ele já escolheu te amar. E aí, isso mostra para nós que o amor dele não se mede por aquilo que nós podemos apresentar para ele.
O amor dele não se mede por aquilo que você pode oferecer para ele. Deus não vai olhar para você e dizer: nossa, agora eu te amo mais, filha, porque olha como você jejua, olha como você me busca. Quando a gente pratica as nossas disciplinas espirituais, isso é um bem que a gente faz para nossa vida, isso é um bem que a gente faz para nossa mente, isso é um bem que a gente faz para o nosso interior que precisa de cura. Mas isso não muda o amor de Deus por nós, porque Ele já te ama. Você sendo rebelde, você sendo inconstante, você sendo distante dele, ele já te ama. O que você precisa fazer é corresponder ao amor que ele tem. Por isso que quando a sua identidade é restaurada e você reconhece que você foi adotada e agora é legítima, você é uma filha legítima, você consegue mudar as suas posturas, você consegue mudar a sua forma de compreender a vida toda à sua volta, porque ele já escolheu te amar. Você entende isso? E eu quero trazer para você uma pergunta. Você se considera filha de Deus por causa do amor dele? Ou você acha que você precisa conquistar o amor dele com algumas atitudes que você pode demonstrar para ele? Entenda, a sua identidade, ela vai ser completamente restaurada, redimida, transformada quando você soltar essa corda que faz você achar que se você fizer, ele vai te amar. Não, ele já te ama e isso é libertador. Ele já te aceitou e isso é libertador. Ele te adotou, melhor, ele te colocou na família dele. Isso é libertador. Isso é transformador. A mulher que anda com essa identidade de saber que é uma filha legítima porque o próprio Deus te adotou como filha dele, ela sabe ter posturas que vão caminhar sempre com os desejos do coração dele. Deus não vai ter um sonho para você e você vai ter outro sonho para você. Os sonhos vão se juntar. Vai ser uma revelação de bondade de Deus e de recebimento da bondade de Deus. Entenda o nível de entrega que você precisa fazer, que você precisa ter, que você precisa abrir o seu coração para reconhecer que não há o que você faça para que ele te ame mais. Ele já escolheu te amar. Ele já escolheu te adotar. Você faz parte da família de Deus. Faça com que esse entendimento mude muito as suas posturas. Faça com que esse entendimento mude muito a sua forma de enxergar Deus como seu Pai e de enxergar as circunstâncias à sua volta. Amém? Que esse estudo possa te abençoar. Que você compartilhe esse vídeo, que você leve essa identidade para outras mulheres também. Porque a gente vai ser transformada quando a gente entender de maneira assertiva e profunda quem nós somos nele. Deus te abençoe.